Hoje vai ser diferenciado, tá? Porque nós estamos no 5º episódio de Café, Açaí e Negócios. Hoje nós estamos aqui com um jovem empreendedor que empreende há muito tempo. O Eduardo, ele é de Franca, meu sobrinho, e tá aqui para compartilhar com a gente um pouco dessa história maravilhosa aqui, que tem muito que aprender, nós temos muito que aprender com ele, mesmo com tão pouca idade. Eu já tô com meu papel e caneta na mão aqui, e eu de você faria o mesmo. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Prazer, é uma satisfação estar aqui com você. Tá? Foi um prazer receber esse convite para participar aqui. Eu vou te falar, hoje vai ser diferenciado. Vai viu? ser bom? Vamos contar para esse pessoal um pouco da minha trajetória e o tanto que eu sofri também. E as Você já glórias sofreu? Que a gente tem Ai, sendo empreendedor, até novo, né? É porque empreender, as pessoas acham que empreender é só a parte boa, né? Mas tem. Mais sofre. Mais sofre do que todo alegre. dia, só que também tem alegria. Que bacana. E é isso que a gente vai falar pra eles hoje. Muito bom. Mostrar também, né? Como que é? E bora lá. Edu, nosso propósito aqui é bater um papo descontraído, eu aprender com você e juntos a gente compartilhar pra galera, mas também a gente experimentar alguma coisa do nosso cardápio Crocobert. O que do nosso cardápio hoje vai agradar seu paladar Vou te aí? falar a verdade, eu só vim participar nesse podcast porque eu gosto muito do milkshake. E tem o Lemon Cookie, né? Isso, e esse é o que eu gosto demais. Toda vez que eu venho aqui em Miguelópolis eu peço ele e dessa vez eu vou querer ele também. Então você já veio sabendo, né? Lógico, Então, meninas, por favor, providencie pro nosso convidado um milkshake de limão cookies. Bora lá. Bora. Você tá com quantos anos, Du? Tô com 21. 21 anos. 21 Faz anos. quanto tempo que você empreende, Du? Assim, empreender, na verdade eu comecei a trabalhar com 11 anos, que é na empresa da minha família, Então né? nós estamos falando de 10 anos de carreira já? 10 anos de carreira já, sofrendo, aprendendo, correndo atrás pra ficar melhor a cada dia, né? Ainda mais sendo novo, no meu segmento é um pouco difícil de trabalhar, porque Qual que é o seu segmento, Du? é a comunicação visual. Comunicação visual, personalizados, brindes, gráfica rápida, copiadora também. Aproveitando, gente, ó, segue o @, do Eduardo. Que é o Mundo Unicópias, @MundoUnicópias @, no Instagram. Mundo Unicópias. Tá aqui na nossa legenda, aqui na tela, mesmo. já tá aqui. @Mundo Unicópias, Franca. Então, sua família que é empreendedora e você tá seguindo. A nossa empresa começou em 1995 ou 96. São quase 30 anos, ou 30 anos já, né? E eu comecei desde pequenininho, vendo meu pai trabalhar, minha mãe também, minha irmã. E eu sempre tive amor no nosso segmento, na nossa área. Que é de comunicação visual, eles também já eram dessa área. Na verdade, a nossa empresa era só gráfica e uma copiadora que ficava de frente a uma universidade que tem lá em Franca, que Qual? é a Unifran. A Unifran. E aí, na época, a gente só atendia o público da Unifran e fazia um serviço ou outro pra fora. Então nós estamos Pros nossos falando de outros 95, não era tão digital, era mais papel mesmo, né? A Lógico. pessoa tirava xerox pra estudar. Nem pendrive tinha naquela época. Tinha um computador só pra realmente mandar, né? Aí depois, em 2000, já começou a parte de pendrive, scanner também, Pra das ir apostilas, facilitando. pra facilitar. Mas antes era tudo manual, né? E você tirava a cópia do livro ali mesmo, assim. E eu desde pequenininho, Cê eu tinha via? uns 7, 8 anos, minha mãe falou, vem fazer digitalizar um livro pra gente tirar a E cópia aí tinha dele. que fazer folha por folha, assim, por folha Du? na máquina. Eu lembro muito disso. Hoje em dia é só pesquisar Baixa o na internet, arquivo. baixa o arquivo e faz a impressão. Facilitou demais. E eu cheguei a pegar essa época. E por pegar essa época e ver a dificuldade, eu gostava do nosso segmento de gráfica e copiadora, só que eu não tinha... Eu achava que faltava algo pro nosso segmento. Então, quando eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu comecei a ficar mais esperto, né? Lógico. Só que eu comecei a estudar o nosso segmento em si, as áreas que tem dentro do nosso segmento. E eu achei a área de personalizados, de comunicação visual, que é um incremento, né, da parte gráfica. Então, naquela época, quando eu tinha 12 anos, eu comecei a entender um pouco mais sobre a nossa empresa, sobre a nossa família, como que começou, o que a gente poderia fazer para aumentar a empresa, o que ia ser o nosso futuro, né? Você acredita que com 12 anos você começou já a ter uma visão de dono? Seria isso? Visão de empreendedor? Não de dono, mas de empreendedor, porque naquela época eu achava que a nossa família, a nossa empresa, na verdade, era muito estagnada.
A gente ficava só naquele ponto, só atendendo o público da universidade. Então, vou te dar um exemplo. A faculdade ficava de férias, o nosso faturamento caía. Então, aquele período que a faculdade estava de férias, a gente não recebia nada. Vocês faturavam de acordo com os anos letivos? Sim. Férias vocês não tinham? Férias não tinha faturamento? Não tinha faturamento nenhum. Então, eu achava aquilo lá errado. Porque daí ficava uma época sem ter grana mesmo ali. Trabalhando num segmento que a gente poderia buscar outros clientes fora, as outras universidades, a gente só queria aquilo lá e a nossa... era só focado naquele... A visão estava limitada. Só na loja. Então, foi dali que quando eu comecei a trabalhar, eu vi que a gente tinha que ampliar. Vou fazer um corte aqui de pensamento com base no que você falou. Você, que assim como eu, empreende com seus filhos juntos, a atenção de dar atenção a um ponto de vista que é muito diferenciado. Mas eu sou mais velha, eu que sou dona daqui, eu que mando aqui. Não tem mas isso. O novo tá chegando, trazendo essa visão que às vezes você tá no dia a dia e não consegue identificar. E quando você permite, que eu sei um pouco da história, que permitiram ele poder dar uma ampliada, com mais opção no leque deles, de produtos e serviços, melhorou o faturamento e tirou essa sazonalidade. Isso muda o jogo, né, Sim, Du? muda demais. Ô, Du, aí você deu essa ideia, sua família acatou de boa? Não acatou não. Na verdade foi o seguinte... Tudo começou com 12 anos, né? Então eu fui trabalhando na loja do meu pai, fui entendendo mais a cada dia do que estava acontecendo, do que a gente poderia investir para crescer. Só que aí chegou a pandemia. E aí foi onde a gente assustou realmente, porque a faculdade fechou, né? E aí veio aquele boom, o nosso faturamento foi para zero. Na verdade, faturamento não, a gente ficou no negativo. Operando né? negativo. E aí foi onde a minha ideia entrou em ação. Por quê? Pandemia, saldo negativo, tendo que pagar custo, que só tinha custo. Já existia, né, os negócios lá instalados. Material que a gente pegava com o fornecedor, então virou aquela bola de neve. E a gente assustou demais no segundo mês, porque no primeiro mês todo mundo tava achando na pandemia que ia ser só 15 dias. 15 dias, daqui a pouco já libera e tal, e não foi assim. Então, no segundo mês a gente assustou porque as nossas contas foi só aumentando e não faturava, a empresa não girava, não vendia nem R$5 por dia. E aí entrou a minha ideia, que eu conversei com a minha família. Na verdade, eu fiz uma reunião tinha 14 anos, 15 anos de idade naquela época. Gente, E aí eu falei, galera, a gente tem que mudar porque senão não vai quebrar. E meu pai também... mal, minha mãe mal, e minha mãe me apoiava demais. Minha mãe via minhas ideias e via que eu estudava sobre. E ela também queria sair daquele ponto de ficar estagnada. Ela queria realmente fazer a empresa girar, acontecer, né? Então, a gente fez a reunião e eu propus, vamos começar com marketing? Porque agora na pandemia vai fechar tudo, mas a parte de gastronomia nunca para, né? Então, vamos fazer adesivo de bolo de pote, que o pessoal vendia demais na pandemia. Vamos fazer placa de uso de máscara, que é proibido entrar sem máscara, totem da comunicação visual. E naquela época, naquele dia que eu falei pra eles na reunião, eles ficaram loucos. Falaram, como que você vai fazer? Com que máquina que você vai produzir? E aí eu tinha um dinheirinho guardado naquela época, e aí foi o meu primeiro investimento, que foi a minha primeira, um empreendimento, que eu comprei a primeira máquina realmente para começar aquele negócio, aquela ideia. Olha que legal, gente. Primeira coisa, ele viu a oportunidade dentro da família, oportunidade na pandemia, melhor ideia, vocês anotar aí. Estudou o que ele queria fazer, foi ver máquinas para investir. Enquanto todo mundo tava desesperado, fechando negócio, não tendo como faturar, não tendo saída, ele estava achando uma oportunidade de negócio. Isso é muito importante para todo mundo que empreende, todo mundo que tem loja. A gente tem que saber a necessidade daquele ponto, daquele lugar, daquela região que você tá e também do seu segmento. Então, naquela época, eu começar na comunicação visual, vamos supor que eu ia vender um banner. Não ia ter como eu vender um banner com uma arte normal. Eu ia ter que vender um banner para aquela necessidade da pandemia, de proibido de uso de máscara. Então a gente soube criar os produtos certos
dentro da pandemia. Até às vezes o dono do negócio não sabia como fazer e você já levava a ideia pronta. Tipo assim, ó, é proibido entrar sem máscara, Sim. é necessário álcool em gel. No segundo mês, teve, né, fechou os comércios, só que ficou meia porta lá na cidade de Franca, não chegou a fechar tudo. Então a gente, eu e o Júlio, né, que é o gerente da nossa empresa, a gente saía de bicicleta naquela época, batia de empresa em empresa, pô, a gente tem um combo, um kit aqui pra você ficar com a sua porta aberta, conseguir trabalhar só que dentro das regras, das leis, dentro né? das normas da pandemia. Então isso, assim, a gente, na outra semana que a gente teve a reunião, eu comecei, em 2 dias já deu aquele boom. Não que voltou o faturamento normal, mas só começou a entrar dinheiro no caixa. E aí foi onde a minha família realmente viu que era um negócio. Ele tá falando de fato, bom, né? E eu com 14 anos, né? Então, assim, todo mundo falou, caraca, realmente... Vislumbrar uma oportunidade e ganho de caixa, né? Aí... Então olha que massa, gente. Com 14 anos, ele viu a oportunidade na família dele, investiu o cofrinho. Isso mesmo. E fez a diferença. Na verdade, o dinheiro que eu ia comprar o meu carro. Com 14 eu comecei a trabalhar. E esse dinheiro tava da onde? De mesadinha da família ou do seu serviço? Mesadinha da semana. Olha que massa. Recebia a mesada da semana e guardava. Então eu posso dizer que isso é uma natureza sua. Sim. Você já nasceu empreendedor. Sim, já com essa visão de querer ter um pouco reservado. Pequeno. Meu pai, na verdade, foi o seguinte. Ele também sempre teve essa natureza de trabalhar com a própria empresa, ser empreendedor. E ele tem uma longa história no nosso segmento. Então, desde pequeno, eu escutava as histórias dele e eu tinha vontade de também ser de igual. Então, ele também sempre teve essa vontade, só que ele teve muito pé no chão. Então, eu acho que, vendo tudo que ele já passou, foi certo ele ter o pé no chão, é certo ter pé no chão, só que segurou muito ele. Segurou assim... Medo. O medo segurou muito ele de destravar outros segmentos, ou tá maior hoje em dia. Então, creio que, mesmo que se você tiver o pé no chão, mas tentar realmente ver que aquele negócio, mensurar o risco. Estudar, ver qual que é a margem que você pode ter para não ter um erro tão grande, eu acho que tem que correr atrás e fazer, igual eu fiz. Eu tinha aquele dinheiro na pandemia, não sabia se ia virar, se eu ia comprar a máquina e ia depois jogar fora a máquina, não ia dar certo. E minha família não... mensurou. Mas aí talvez que tá a diferença, o apoio, né? O apoio foi. Minha mãe, naquela época, ela falou, confio em você, tô com você, vamos fazer. E meu pai, ele acreditava, só que ele tinha, igual eu te falei, muito pé no chão. Então ele tinha aquele medo. Mas ele me ajudou muito no começo também. Ele tinha muito contato também de empresa, então ele foi anunciando os nossos materiais também para as empresas. E tudo foi assim, meio que... É muito engraçado falar, porque naquela época a nossa empresa era tão estagnada, tão parada, que a gente não tinha nem perfil do Instagram. Não tinha nada, não postava nem vídeo. Não tava, só tinha loja física, não se posicionava de forma digital. Esse posicionamento digital hoje, né? Talvez lá naquela época não tinha nem tanto, né? Mas eu vejo que é um gap que hoje eu invisto pesado. Uma das minhas mentorias são disso, que é o quê? Nós temos a loja física, assim como você, só que a loja digital de graça, que é o Instagram, ela pode refletir intensamente e significativamente no faturamento do negócio. Muito. Eu tenho uma frase que eu falo muito, e quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado, realmente. Naquela época vocês não tinham essa expertise. Hoje, e eu convido vocês a seguir o Mundo Unicópia, gente. O posicionamento digital deles é admirável. Vocês podem pegar muita coisa de lá e tirar como modelo do seu negócio. Verdade. É o que... Na verdade, o marketing em si é a parte mais importante dentro do meu negócio hoje em dia. E é o que a gente sobrevive. Naquela época, assim, quando a gente começou, igual eu te falei, na pandemia de postar, depois de um tempo fechou tudo na cidade. Então a gente, que jeito que a gente vai aparecer e vender para as pessoas? Então a gente começou no Instagram e também postar no nosso WhatsApp, que tinha muito contato do pessoal da universidade, né, os alunos. Então, da gente postar um dia,
aumentou 80% do nosso faturamento em um dia, porque como a gente não postava antes, a gente não tinha um Instagram voltado para realmente mostrar os nossos produtos, que era produto de copiadora, gráfica rápida. Quando a gente abriu um novo segmento... Vou te interromper aqui. Já chegou. Tá, obrigada. Esse aqui é o meu favorito, é diferenciado, hein? Galera, é bom, viu? O dia que vocês vierem aqui na Crockelberry, pode pedir ele porque é muito bom. Esse aqui, gente, é um sorvete de limão siciliano com caldo e cobertura e bolachinhas cookie. Você aqui. que tem vontade de experimentar, gente, seja muito bem-vindo aqui na Crockelberry para pedir o seu. E se você quiser receber no conforto da sua casa, na bio do Instagram da Crockelberry tem um link. Clica lá que a gente manda pra você. Provado aí, Edu? É bom, né? Gosto demais dele. Ele é muito bom. Ô, Du, muitas das coisas deram um boom nas redes sociais. Pode tomar seu milkshake, eu vou aproveitar que você tá comendo pra eu falar. Porque as pessoas foram pras casas. Não tinha o que fazer. A internet virou entretenimento. Quem entrou nesse posicionamento nessa época conseguiu ter um ganho de faturamento imenso, porque a pessoa tava ali, não tinha o que fazer, precisava ter prazer, né? Produzir ali uma ocitocina. Dentro de casa, né? Comprava pela internet. Então, esse posicionamento digital, que foi na época ali, 2021, 2022, né? 2023, o auge da pandemia, né? Fez com que muitos negócios se posicionassem digital e fez a inclusão de muitos negócios ali para poder gerar faturamento. Realmente, e até hoje em dia. Na verdade, eu faço conteúdo pro meu segmento. Eu tenho 2 perfis no Instagram. Tanto para minha loja, minha empresa, que eu mostro os materiais que eu vendo, quanto também para ajudar as pessoas que estão trabalhando no mesmo segmento que o meu. Porque o meu segmento, o marketing em si, a criação de conteúdo é muito parada. Então, na realidade, o meu segmento de comunicação visual, as pessoas que têm empresa de gráfica e comunicação visual não são tão unidos. Então, naquela época que eu comecei a gravar conteúdo, eu comecei pra minha empresa, mostrar os materiais, só que eu também tive aquela vontade de favorecer, de ajudar o próximo também naquela época, porque eu via alguns concorrentes nossos, fechando empresa, vendendo um maquinário mais barato, pra dar conta do recado da pandemia, né? Então sempre eu tive aquela vontade de ajudar as pessoas e unir mais cada vez, dar dica. Naquela época, quando eu fui começar, não foi só simplesmente ter a ideia e colocar a mão na massa. Eu sofri, eu tive que ir atrás de fornecedor, aí eu tive que ir atrás de máquina pra comprar, aí eu comecei meio que terceirizando pra ver como que era o segmento, aí deu certo. Aí terceirizava também, come sua margem, né? Nossa, muito. Além da margem, como é personalizado, às vezes aquela pessoa que estava produzindo o material terceirizado para mim me entregava sem qualidade, eu precisava para a sexta, ele me entregava na terça-feira da outra semana. Ainda te extrapolava prazo, ia perdendo sua credibilidade. Preço. É complicado, né? A parte de comunicação visual depende muito do seu cliente olhar e ficar satisfeito, né? Aí você terceiriza isso, o cliente é você, não o final, é uma jornada. E eu criei realmente esse perfil para mostrar para os donos de comunicação visual que o marketing das empresas em si de comunicação visual é muito pouco, é muito baixo. Você não vê um dono de comunicação visual postando um vídeo de uma fachada. Posta, beleza, é muito difícil de ver. Então, eu realmente criei esse perfil, esse posicionamento para ajudar as pessoas com o marketing. Galera, esse aqui, essa é um máquina jeito é boa para isso, de vender mais. Aqui, esse material, faz um marketing disso, posta isso, fala sobre isso, que eu tenho certeza que vocês vão vender. Então, hoje em dia eu já consegui ajudar muitas pessoas, né? Antes eu não tinha mentoria, hoje em dia eu já tenho. Gente, aproveitando, você que é do nicho do Eduardo, que trabalha com comunicação visual, o Eduardo proporciona uma mentoria, tá? Ele ensina como que ajusta as máquinas, o que as máquinas fazem. Fala um pouquinho pra gente sobre sua mentoria. Também. É igual eu tava falando aqui, o meu perfil é voltado para comunicação visual para ajudar as pessoas a aumentarem as vendas. Só que nem tudo dentro de uma empresa é só venda. Na verdade é só venda, só que para chegar na venda tem toda uma jornada, uma gestão, construção, né? Tem maquinário, então... Eduardo, qual que é seu Instagram desse que vende a mentoria?
É Mundo Unicópias, é o que a gente tinha falado, E aí da minha empresa é a Unicópias Franca. Então, também tem Unicópias Franca, gente. Segue eles também lá. E então essa mentoria, realmente eu vi que algumas pessoas começaram a, eu quero marcar uma ligação com você para realmente entender qual que é o seu posicionamento dentro da empresa e tal. E aí eu peguei e falei, cara, eu tive uma ideia. Lógico, né? Vou montar uma estrutura para eu ensinar. Uma estrutura realmente formulada. Vamos montar um texto, vamos estudar antes de passar isso para as pessoas. E foi o que eu fiz. Esse é o jogo da mentoria, Du, porque a mentoria é o quê? O que eu sou boa, eu compartilho. E às vezes eu não consigo enxergar os gaps dentro do meu negócio que você de fora consegue enxergar por já ter passado, né? O bom de buscar mentoria, gente, é entender que alguém já passou por aquela jornada e já sabe te levar lá no objetivo final. Esse é o então, ele encurta o caminho, né? Te favorece, te mostrando o mapa. Te mostra os caminhos, né? Pra você chegar mais rápido, né? Eu falo muito que mentoria é o seguinte, você quer ir na academia, você tem um resultado. Você vai na academia com personal, você tem outro resultado. Coisa. Então, esse posicionamento de mentoria, assim como eu tenho, o Eduardo tem, grandes profissionais têm, procure no seu nicho, aquelas pessoas que têm um resultado, gente, é importante, traz resultado mesmo. Você consegue ver diferença no caixa. Demais. Financeiramente falando. E é muito rápido. Na verdade, o que mais trava as pessoas são a própria cabeça dentro da empresa. E depois que eu comecei a notar isso, eu ficava até depois do horário na minha empresa, vendo minhas máquinas trabalharem, só que eu nunca fui aquela pessoa que, tô aqui, beleza, mas eu quero algo a mais. Então, isso me motivou de crescer e estudar o meu negócio, estudar o meu segmento, estudar a comunicação visual, estudar as outras empresas, e isso é o mais importante. Para você vender, para você estar hoje em dia no mercado, não é só simplesmente ter um produto, chegar aqui, tô vendendo aquele preço. Tem aquela gestão, tanto é que você, na minha opinião, é uma das pessoas que mais entende sobre isso. E tem a mentoria também, né? Tem. Então, você tem que estudar o seu negócio, estudar os seus concorrentes. Foi o que eu fiz naquela época, terceirizando, para depois ir montando o meu negócio em si. E outra coisa que nós vamos pegar de chave, gente, muitas das vezes, eu falo, repito e bato nessa tecla. Você tá buscando referência naquele cara que já tá num nível extremamente acima que o seu. Mas ele tem 15 milhões de seguidores, né? Assim, muitos milhões de seguidores. Aqui perto, gente com um perfil pequeno, mas com resultado de trabalho no dia a dia, te traz muito mais proximidade, porque você pega um cara assim, um pica, desculpa a minha expressão, mas alguém que tá muito longe da gente, ele não tem esse tempo e pra estar aqui com você. Eu não pego na mão de ninguém, eu só te mostro o caminho, você caminha por si só. Só que, tipo assim, se você buscar o cara que já tá muito, ele não consegue vir conectar na ponta. O bacana de mentorias menores, cidades pequenas, você buscar parceiros próximos, é isso. Por quê? Você pega, vamos supor, você tem sua loja 10 anos de experiência. Aí você vê um cara que já tem 50 anos e ele tem ele não vai se conectar com você, porque você não tá na pegada dele. Agora. Na verdade, eu vou até citar um exemplo. Eu tive uma mentoria, fiz uma mentoria com um cara do meu segmento que tem muito seguidor. O cara é um dos melhores. E eu não gostei da mentoria. Na verdade, eu achei que eu não aprendi tanto sobre o segmento, mas eu aprendi sobre a forma que ele deu a mentoria. A modelagem. A modelagem. Eu fui mais pra realmente ver a forma que ele dava a mentoria, só que eu também queria prestar atenção no que ele tava falando. E depois eu fiz uma outra mentoria com uma pessoa que não tem nem muito seguidor. Só que tem resultado. Tive um resultado muito grande, tanto é que eu não fazia o que ela me falou, né, do meu segmento. E quando eu comecei, assim, eu tive o resultado em uma semana de venda. Assim, eu fiz vou falar aqui pra eles. Quando eu comecei a gravar vídeo, eu tinha muita vergonha. Eu não conseguia falar. É um dos Até grandes bloqueios se eu fosse fazer das um podcast aqui, eu ia ficar tremendo, Passou não ia mal. conseguir. Então, naquela época, o que eu fiz? Eu pegava o celular, gravava à mão, mostrava o que a gente tinha feito, mostrava as fachadas. Só que aí você começa a desbloquear, começa a entender que você precisa aparecer. Dentro dos formatos que eu dou na minha mentoria MDE de Mente Digital Estratégia, filmar à mão é a primeira largada para começar, porque a gente se critica muito. Minha voz tá feia, meu cabelo não tá bom. Outra frase que eu gosto muito: o feito é melhor do que o perfeito. Tem gente muito mais meia boca que você,
ruim de serviço E mesmo. vende. Só que vende. Vende, Por quê? é. Tá ali. Quem é então, visto que nem, não é lembrado. É. Que nem você pega ali sua mão mostrando, você já começa, fluiu. E, gente, não se envaideça com visualização. Observe no detalhe da sua postagem. Compartilhamento, comentário, repost. Isso sim muda o jogo. Verdade. Agora, visualização é vaidade. Não É vaidade. Não é nada. E Que massa, quando Du. eu comecei a gravar a mão, eu tremia a mão assim, ó. Não conseguia falar. Fala, pessoal, e fazia 30 vídeos daquele mesmo material, mostrando o acabamento e tal. E aí eu comecei a ver que faltava algo. Que a galera começou a comentar, mostra aí, mais de perto, mostra seu rosto. E aí tinha só 2 curtidas, minha mãe e meu pai. Aí já começou, depois que eu comecei, a ter 5 curtidas, 10, você vai aumentando de pouquinho em pouquinho. É demorado. Não, isso é uma O construção. resultado é no Instagram, outras plataformas, é muito demorado. Só que quando vem de uma vez. E talvez possa ser que o resultado venha em uma semana. Tudo depende, né? Da forma que tudo você grava. Você tem e que ir mostra. plantando. É. Desde os 12 anos, com a família, levou ideia pra família. E na época da pandemia, trouxe esse marketing aí de ajudar as empresas que às vezes nem tinha ideia e você foi lá, sua família te apoiou, ponto alto, ponto baixo. Você é muito jovem, mas dentro dessa jornada sua aqui, você é jovem de idade, mas não é jovem de experiência. Qual que foi um ponto que você falou assim, nossa, tá complicado, um ponto que te levou a fazer uma reflexão profunda? Compartilha com a gente. Então, depois disso tudo, deu certo. Na pandemia deu certo. E aí aquela empresa do meu pai que ficava de frente à universidade ficou muito pequena. A gente começou a comprar equipamento, encher lá e tal. E meu pai, na hora que voltar aqui, não vai ter espaço, a gente não vai conseguir trabalhar. E aí minha mãe falou, cara, você já tá ganhando um dinheirinho, vai lá, aluga um espaço pra você, vamos ir atrás pra gente fazer realmente isso acontecer e não deixar a fogueira baixar quando voltar ao normal. E aí foi dito e feito. Na pandemia também não tinha voltado nada, eu achei um ponto que ficava perto do centro da cidade, lá em Franca. E aí eu falei, mãe, é aqui. Passei lá na porta, senti aquele calor, falei, o primeiro lugar que a gente foi visitar, falei, mãe, é aqui. Ela falou, calma, é o primeiro lugar que você tá vendo, vamos ver, né, outro e tal. E aí a gente viu lá, eu gostei demais, falei, mãe, é aqui que eu quero. Depois a gente foi ver outro, só que não foi aquela sensação, sabe? E aí, beleza, entrei nesse cômodo, tô lá até hoje, né? E a gente começou a trabalhar. Depois que passou um mês, minha mãe pegou Covid e minha irmã foi fazer a bariátrica. E elas eram as 2 pessoas que trabalhavam comigo, porque na outra loja ficou meu pai e o Júlio, que é o nosso gerente. Então, sua equipe ficou desfalcada. A minha equipe ficou desfalcada, tanto da parte de vendas, quanto de atendimento, quanto de ajuda na produção, quanto de criação de arte. E também emocionalmente, porque todo mundo tinha muito medo, né? Nossa, muito. E aí, na hora que eu entrei, eu falei, o que eu vou fazer? Comecei agora, vai dar tudo errado, né? Só que não. E aí foi onde eu me agarrei com Deus. Passei um momento muito complicado de ansiedade, porque todo mundo que tem um sonho sabe, né? Quando começa a realmente dar certo, você começa a colher os frutos e realmente, mesmo sendo difícil, quando acontece alguma coisa de errado e você, nossa, será que e agora? Então, eu acho que essa foi a parte mais difícil de eu ter ficado sozinho 3 meses. E não foi assim 1 semana, 2 semanas. Foi 3 meses. Nossa. Porque logo depois que a minha irmã fez a bariátrica, a minha mãe foi cuidar dela. Dos pontos e tudo mais. Então, eu tive que se virar. Ver o que eu ia precisar, o que eu tinha que atender cliente. Chegava de madrugada na loja, de manhã 5 horas, ia embora 2 horas da manhã e não dormia. E naquela época eu tava fazendo escola, faltava da escola pra ir na minha empresa. Nossa. Então, o desafio foi muito grande. Foi. E aí depois que a gente conseguiu, né, passar desse tempo sozinho lá dentro da empresa e a cabeça ruim, porque você pensava a todo momento que não ia dar conta. Você olhava nada negativo, né? Muito serviço, eu às vezes deixava de pegar, porque é pra sexta-feira, não vou conseguir entregar. Então, eu ficava com aquela ansiedade, nossa, eu vou pegar, eu vou trabalhar de madrugada pra entregar. Só que eu sozinho não ia conseguir. Fazer, e né? naquela época você não achava pra contratar também pra ajudar, porque ninguém tava trabalhando, né? Então, passou 3 meses que eu tinha começado o negócio da comunicação visual, deu certo e a gente foi para um outro lugar. Só 3 meses, pra você ter uma ideia. E
quando a gente entrou, passou 2 semanas, aconteceu o que aconteceu que eu te falei. Então, assim, Nossa, foi um baque muito grande, né? E aí, Du, você passou essa parte, superou isso. Então agora eu vou te fazer a pergunta do oposto. Qual foi uma parte na sua vida, tão jovem, que foi um momento muito marcante pra você? Na parte da empresa, eu acho que foi o equipamento que eu tanto sonhava. Que quando eu comecei a trabalhar nesse segmento terceirizando, era a máquina que produzia os materiais que eu tava terceirizando. Como chama essa máquina? Chama plotter de impressão. Plotter de impressão. É Era a máquina seu sonho. que faz a impressão de lona, de fachada, adesivo metalizado. E era meu sonho porque eu chegava nas empresas dos concorrentes, né, que tava me ajudando a terceirizar aquele material, eu ficava na sala esperando e escutando a máquina. Aí teve um dia que eu pedi eu posso entrar pra ver? Eu gosto muito e tal, né, só vejo por internet. E aí ele deixou eu entrar lá na sala, eu fiquei louco. E aí ver a máquina trabalhando. Vi a máquina trabalhando, eu falei, eu um dia não eu vou ter carro, não vou ter nada, não vou nem ter casa, mas eu vou ter uma máquina dessa daqui. E era meu sonho. Cheguei em casa, falei pro meu pai, é essa máquina que eu quero, tal. Meu pai, é difícil, viu? Você vai ter que trabalhar muito e tal. E não botava fé. Porque eu te falei do pé no chão, porque né? ele tem as crenças dele. Sim. Não botava tanta fé, falava que era muito difícil de trabalhar, tudo Investimento mais. alto. Investimento muito alto. E aí, que eu tava te falando, essa foi a fase mais gostosa, porque passou esse problema, que era o problema de eu estar sozinho, só que aí depois da escuridão foi voltando a luz, o pessoal foi voltando para a empresa, foi passando um pouco da pandemia, eu mesmo terceirizando naquela época alguns materiais, eu fui vendo que a terceirização tava pagando uma prestação da máquina. Falei, mas dá para investir. Então, com esse valor aqui que eu tô terceirizando, dá para eu investir numa máquina e ter a máquina na minha própria empresa, eu produzir, personalizar com mais qualidade, entrega mais rápida, fazer um marketing tendo a máquina aqui na empresa, que isso é mais legal, né, para mostrar pro cliente. Então, eu nem falei nada, falei, mãe, tô com essa ideia. Ela falou assim, e aí, você dá conta? Eu falei, eu dou. É só trabalhar. Vamos agarrar? E aí a gente foi numa feira, né, do nosso segmento e eu vi a máquina que eu queria. E falei, essa máquina aqui. Aí a gente fechou, comprou o equipamento, né? E aí passou 2 semanas e ele tava lá na empresa. E eu, assim, chorei demais, porque era uma coisa muito distante pra mim. Quando eu comecei com 13 anos a gostar da comunicação visual, eu já pensava nessa máquina. Eu já via vídeo e tal. Nossa, olha que legal, né? Eu vou fazer eu acho que eu sou adendo incapaz de ter uma máquina dessa. Eu acho que eu nunca vou ter e tal. Galera, olha que engraçado. Porque as pessoas às vezes acham que sonho é aquela casa, aquele carro, aquela viagem, né? E às vezes a gente não tem dimensão que o sonho às vezes é uma peça, um equipamento, algo muito simples. Por isso de entender que cada pessoa tem sua conquista, cada pessoa tem sua necessidade, seu anseio. E quando eu vejo um rapaz jovem como ele, sabendo da história que eu sei dele, ficar feliz, eu perguntei pra ele o ponto dele de maior felicidade, gente, é conquistar uma ferramenta de serviço. Porque isso é uma ferramenta de trabalho. E quantos sonhos, às vezes as pessoas falam assim, porque eu preciso ter minha casa, fazer aquela viagem de sonho. Curte o momento do que é bom no dia a dia, gente. Às vezes é a ferramenta de trabalho que está fazendo você mudar o jogo do seu faturamento, do seu negócio, e você ainda está realizando um sonho. Olhar com essa ótica, você faz seu dia a dia ser mais leve, mais gostoso. É verdade. Ô Du, você contou aqui da sua máquina, que era seu sonho. E eu sei aí que você representa uma marca, né? Uhum. E sempre que você tá na feira, você faz a publicidade deles. Sim. Conta um pouquinho pra nós sobre a Blips. É Blips que Isso, fala? Blips. Como que é uma foi empresa esse que negócio? vende equipamento, né, pro nosso segmento. E na época eles viram toda a minha felicidade comprando o equipamento deles. E naquela época eu gravava vídeo também. Eu era meio que um influenciador, só que eu tinha só minha família como seguidor. Tá bom. Então eles gostaram dos meus vídeos e falou pra mim, você tem um potencial, continua, né, pra você ajudar as pessoas. E foi isso que eu fiz. E aí eu comecei a mostrar pra aquelas pessoas que tinham o sonho de comprar aquele equipamento que era possível. Que é só você ir no seu caminho e estudar o segmento que você consegue. Então, muitas pessoas que terceirizavam, igual eu, começou a alugar o equipamento. Na verdade, elas queriam alugar e a empresa não tinha essa forma de aluguel. Então eu comecei a plantar na cabeça deles, aluga a máquina, vamos alugar, vamos
faz um financiamento e tal, tudo mais, e aí a empresa começou a alugar muito. E aí eu comecei a fazer mais vídeo mostrando sobre o aluguel, mostrando sobre a máquina em si, e hoje eu sou um dos influenciadores dentro da empresa deles, mostrando os equipamentos. E realmente eu só gravo conteúdo para eles porque eu tenho a máquina parceria deles, né? Porque eu já sofri demais com o equipamento. Já tive mais de 3 máquinas dessa, que eu te falei que era meu sonho, só que uma delas foi um desastre. Então, eu gravo o conteúdo pra eles porque eu sei que realmente tem qualidade. Boa. Porque senão... Já gravei vídeo da outra máquina, só que quando eu vi que era realmente ruim, eu já na hora falei, galera, ó... E olha que legal, gente. Ele tinha o sonho de ter a máquina, conquistou a máquina, da marca que ele queria. O pessoal da marca viu o entusiasmo do cara, contratou ele pra ser influenciador da máquina. Oportunidade e dar o seu melhor, porque, assim, alguma pessoa vai te enxergar também. Que massa. Uma oportunidade vai surgir com a sua empolgação, a sua vontade, a sua... E foi isso que aconteceu comigo. Na época eu nem imaginava. E hoje em dia eu tenho 2 equipamentos deles, estão chegando mais 2 também, que não tem lá em Franca, vai ser só eu que tenho esse equipamento que vai chegar. E tudo, criação de conteúdo. Olha que massa, pra você ter uma ideia. É pôr a cara, pagar o preço. Você realmente vai ganhar se você aparecer, se você ajudar o próximo. Olha só, ele ajudando o próximo, ele apresentando, superando a vergonha de aparecer. Hoje ele é influenciador da marca. Muito bom. Tem vergonha às vezes? Tem, igual eu tô gravando aqui, um pouquinho de vergonha? Tô. Mas eu tô fazendo, que é o mais importante. Exatamente. Pode ficar ruim, pode ficar bom? Pode, mas eu tô fazendo. Mas se você não fizer, você é só uma moeda de ouro no fundo do rio. Se não fizer, não vale de nada. É igual se eu não tivesse começado há um tempo atrás, não tinha acontecido nada disso. Você tava lá, você tava lá. Funcionário de outra empresa. A empresa fechou, a empresa não foi pra frente. E não tem nenhum demérito, mas não tinha realizado o sonho. Então, a vergonha e o medo eu acho que é o principal fator da pessoa. Sim, eles são bloqueadores. Não e crescer, o bacana né? é dar o passo. Se você tiver fé, Deus te dá o chão. Isso é verdade. Muito bom. É só abaixar o galho e apanhar a laranja, né? Abaixa o galho. E apanhar a laranja. Ué, essa eu não sabia, não. Abaixa o galho por... É Deus abaixando o galho e eu apanhando a laranja. Adorei. É verdade. Du, e esse sorvete, hein? Nossa, bom, hein? olha isso aqui. Que delícia. Eu vou te falar, e é um dos melhores. É bom, né? E ó, não tem lá na Cidade de Franca. Olha que beleza. Vai ter que vir aqui tomar sorvete toda hora. Então, milkshake, eu vou ter que começar a exportar pra Franca, eu acho. Então, por isso que eu ia te falar. Isso aqui tá faltando lá em Franca, hein? Tá bom. Muito bom. Ô, Du, você que é um cara de 21 anos. Galera nessa idade aqui tá tudo no joguinho, já, na internet. Saindo, bebendo. Com base na sua experiência, porque cada um constrói seu destino. Pensa que... Nosso podcast é muito pequeno, mas pensa que todos os brasileiros estão te assistindo. Sim. Com base no que você já viveu, que mensagem que você deixa pra galera pra poder pagar o preço de construir sua própria história, assim como você tá fazendo? Olha pra câmera, o microfone é aberto. Então vai. Essa Pessoal, galera precisa te ouvir. Nunca vai ser fácil. Na verdade, pra você, né, que trabalha em uma empresa, você tem que sempre dar o seu melhor. Importante do dia, importante da pessoa que tá trabalhando junto com você, se ela é chata, se ela te maltrata. Mas hoje em dia tem muitas possibilidades para você ter o seu próprio negócio, tanto de vendas online quanto marketing digital hoje em dia. Qualquer negócio que seja, se você procurar estudar antes, ter uma mentoria que seja, ou conversar com uma pessoa que entende do segmento, para você estudar e entender mais sobre aquilo, eu tenho certeza que você vai conseguir. E você vai sofrer, eu tenho certeza disso, vai ser complicado, mas um dia a conta chega, o resultado vem, o seu sonho que você batalha todo dia, eu tenho certeza que você vai se realizar. Eu ainda não realizei o meu, não, dentro da empresa, mas eu tenho certeza que eu vou realizar. Mas é batalha todo dia. Lá na frente a conta fecha, né? Tem que ir plantando. Não tenha medo. O medo é a principal coisa que vai te travar de você empreender e seguir em frente, ou às vezes crescer. Então tenha o pé no chão, estude, corra atrás de algo que, se você errar, não vai ser muito prejudicial à sua empresa ou ao seu negócio. E é isso que eu tenho que falar pra vocês, não tenha medo.
Muito bom. Du, eu te agradeço demais sua disponibilidade. Eu que agradeço. É sempre tão bom bater papo com você. Eu sempre pego um monte de ideia aqui. Desejo pra você sucesso, êxito, Amém. muita prosperidade Nós todos, na sua vida, nos na sua família, nos negócios. Também. Na nossa família agora, né? Nossa família, somos família. E você que assistiu o nosso podcast até agora, muito obrigado. Muito obrigado. Comenta, curte, compartilha, conta pra galera que nós tá aqui de prosa. Curte aqui, hein, galera. Tomando um milkshake, batendo uma prosa e Valeu aprendendo. a pena só de eu ter tomado o milkshake. É viu? bom, né? Além da prosa, o milkshake também foi muito bom. Um forte abraço e até o Valeu, nosso pessoal. próximo episódio. Comenta aqui, hein?